Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre moda, arte e design. No vídeo anterior, a gente conversou com a maravilhosa Tanisha, né? E no vídeo de hoje, a gente vai falar com uma pessoa que eu admiro muito e que é muito minha amiga. Rorô, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Obrigada, Anjo. Enfim, estamos aí, né? Então, pessoal, eu fui convidada para essa conversa, né? O meu nome é Rorô, sou uma travesti aqui de Goiânia. Eu trabalho com design prioritariamente desde o começo da faculdade e tal. E hoje eu vejo experimentando muitos trabalhos autorais, trabalhei com muitas linguagens, como moda, principalmente, foquei muito em moda. E hoje eu tento conciliar toda a minha produção, que é meio caótica, mas ao mesmo tempo buscando o máximo da busca assim, de autoralidade, de um trabalho sincero, de uma linguagem exclusiva. Então, a gente está sempre nesse exercício de aperfeiçoar essas linguagens, né, de experimentar coisas novas. Essa sou eu, basicamente. Amiga, e você faz um monte de coisa, né? Eu só fico admirando, assim, às vezes de perto, às vezes não tão perto assim. Mas como que começa isso? Como que dá início a essas experimentações, a essas vontades para você? Então, é interessante essa pergunta, porque o que motiva a gente a produzir de maneira autoral, principalmente, que é um trabalho que surge muito de uma demanda do autor, né, de modo geral, então cada um se motiva de alguma maneira, né, cada um se... As motivações também mudam de tempos, né, tem momentos que a gente quer experimentar uma coisa, tem momento que a gente quer estudar outras linguagens. Então, basicamente, para eu dar uma dica do que seria interessante, é a gente focar muito nessa busca, nessa investigação, né? Tentar buscar de onde que vem o nosso olhar quanto artista, porque o olhar do autor ele é único, ele é exclusivo, né? E quando se trata de projetos coletivos, esses olhares únicos se somam. Então, de um modo geral, eu acho que é muito subjetivo, mas uma das coisas que basicamente me ajudou muito a inclinar o meu olhar, principalmente para a produção autoral, foram os meus processos pessoais, né? Então, a partir das minhas relações, a partir da minha família, a partir da construção da minha história, a partir da memória, a partir também dos momentos, né? Eu passo por um processo de transição, então esse processo de transição ele precisa a cada momento buscar um grau pleno, né? De envolvimento com esse processo. E eu acho que o meu trabalho autoral ele me ajuda muito nesse sentido. Ele não é o meio, ele não é o fim, ele faz parte desses processos de investigação, né? Então, basicamente, olhar muito para as questões que me atravessam e para as relações que constroem o meu corpo, assim, né? E a minha existência. Então, é meio subjetivo falar dessa maneira, mas são esses atravessamentos que me fazem produzir hoje. Hoje eu tento trabalhar muito com os recursos que eu tenho, né? Eu tenho feito um exercício muito grande de trabalhar o máximo da minha crueza, né? O máximo que eu tenho, as coisas que eu tenho na minha casa, as minhas memórias, os recursos que muitas vezes são precários que eu tenho, né? Então também me utilizo da precariedade como linguagem, né? Como uma linguagem que só pertence a esse autor. Então eu tenho tentado me desvencilhar de qualquer estilismo ou qualquer grandeza de querer buscar um resultado X e tenho focado nesses processos. Eu acho que quando a gente parte de um ponto de vista mais despretensioso, a gente ganha muita potência.
né? Porque a despretensão, ela é uma ferramenta muito potente. Ela te coloca num lugar em que ninguém espera, né? Então, basicamente, eu acho que esses elementos, esses atravessamentos também acabam sugerindo uma sinceridade muito grande. Eu tenho buscado muita sinceridade no meu trabalho também. Então, essa crueza, essa sinceridade, essa investigação intensa são elementos que para mim funcionam muito no meu processo de me motivar, motivacional de criação. Uma coisa que tem me ajudado muito também é não pensar muito onde chegar, não pensar no resultado, né? E me dedicar principalmente ao processo e ao que está acontecendo à minha volta. Acho que algumas escolhas nesse sentido podem ajudar muito a gente de modo geral. É interessante porque a maioria desses processos muito cartesianos, né, eu acho que eles inibem mais do que dão permissividade, né? Nada mais interessante num processo criativo do que você se permitir, primeiramente, olhar para si, né? E isso fica muito claro no seu trabalho, amiga. E a gente faz, a gente faz diversas coisas, né? A gente vai um pouco para fotografia, você design gráfico e vai para moda. Eu sempre tenho uma dificuldade de falar que eu sou isso ou que eu sou só designer. Você tem essa dificuldade também? Assim, para a carreira de modo geral, ou de tentar se posicionar no mercado, de tentar oferecer o seu serviço, de sobreviver disso, né? Que a gente fala disso também, né? De fazer com que os nossos projetos se sustentem, né? Sejam possíveis. Isso me deixou em dúvida por muito tempo. Isso foi uma questão para mim durante muito tempo, principalmente há uns 5 anos atrás e tal. Mas, ao mesmo tempo, é muito libertador quando a gente assume o que a gente faz, né? Então, em algum momento eu fiquei muito preocupada do tipo, então eu sou designer, eu tenho que trabalhar com design, mas eu trabalho com moda, mas eu faço direção de arte para imagem de moda. Eu também faço fotografia, eu estudei fotografia contemporânea. Eu quero estar numa oportunidade de estar numa exposição, eu quero fazer autopublicação, eu quero colocar meu trabalho na internet. Então, hoje em dia, a gente trabalha com muitas plataformas, possibilidades, e não acho que seja uma crise específica de algumas pessoas, de um grupo, acho que é um lado que acontece de hoje a gente tem muito acesso, né? E muitas linguagens, a gente tem muito acesso a vários trabalhos, a gente tem muito acesso a trabalhos muito undergrounds, muito experimentais, de lugares muito específicos, que a gente vai unindo essa bagunça, né? Dentro do meu processo, a partir do momento que eu me achava muito cansada, muito caótica, e eu não conseguia organizar as coisas. Então, essa era a minha frustração. Mas a partir do momento que eu aceitei esse caos, eu falei, porra, é isso que eu faço, é isso que eu tenho para oferecer. As coisas vão fazendo mais sentido, você vai ver, na verdade, a sua relação com design de moda tem muito a ver, a sua relação com desenho e com, sei lá, com direção de arte tem muito a ver, e aí você vai entendendo que esses processos eles já se conectam naturalmente. E você vai tendo consciência desse processo. Então, eu entendo que, de certa forma, no mercado, para você se estabelecer como um artista com linguagem, existe uma certa pressão. Mas o interessante é a gente buscar essa sinceridade com a gente mesmo, entender que as coisas estão conectadas e que é isso que a gente oferece e produz mesmo, né? Então hoje eu estou muito mais tranquilo e a partir do momento que eu assumi esse caos, parece que tudo fez mais sentido. Eu acessei um lugar dentro da minha produção que para mim foi libertador, assim. E é interessante, né? Porque
todas essas diversas coisas, elas vão formando o nosso olhar, né? Porque basicamente, tanto na moda como nas artes visuais e qualquer outra linha de trabalho, né, visual, a gente vai estar trabalhando com imagem, com criação de uma imagem que vai ser vista. Então, acho bem interessante para o designer, às vezes, migrar de pesquisas, migrar de referências, né? E agregar outros conhecimentos, não só na profissão em si, mas justamente nesse olhar. E como que, como que você foi para a moda? Você começou fotografando, dirigindo com campanhas? Qual que é a sua relação com moda? E o que você faz é moda mesmo? Ou é algo além da moda, anti-moda? Me conta. É, eu entrei dentro da moda por uma ocasião meio oportuna. Assim, eu tinha uma marca junto com a Milady, a Novelo, isso muito tempo atrás, acho que isso deve ser coisa de 10, 12 anos atrás. E aí eu já entrei também de cabeça dentro de um coletivo que a gente vendia essas peças, era um coletivo de marcas independentes. Então, como eu entrei dentro desse coletivo como uma gestora e um grupo gestor, e eu também tinha a minha marca junto com a Milady, então acabou que eu fui trazendo as minhas concepções de design, as minhas metodologias, o que eu gostava de processo dentro do design para a moda. Então, também não entrei para a moda do tipo, então fotógrafo de moda. Então, eu sou diretora de arte, então eu sou stylist. Acabou que eu fui atendendo essas demandas do mercado na época, que como a gente trabalhava também numa cena que era muito independente e tal, a gente tinha que se virar e aprender as coisas no dia a dia. É muito, a princípio, amadora e a gente foi fazendo acontecer. Então, no começo, eu comecei fotografando, fiz styling, fazia casting, eu fazia uma coisa que era muito legal, que era pesquisa de processo criativo para 4 marcas ao mesmo tempo. Então, essas 4 marcas estavam pesquisando juntas, coisas que se conectavam, daí eu dirigia esse processo criativo. Enfim, já trabalhei com direção de vídeo, direção de campanha, mas tudo dentro desse lugar da moda mais independente, assim, mais autoral. De certa maneira, isso também foi me abrindo muita oportunidade no sentido de aprender fazendo. Então, eu não sabia, por exemplo, como que funcionava o styling, né? Eu não sabia, por exemplo, quando eu comecei a fotografar, foi uma demanda, inclusive, que eu não me dava por satisfeita com a linguagem fotográfica que geralmente entregavam. Então, eu falava, não, eu tenho que chegar nesse lugar e aí eu estou achando que eu vou começar a estudar e ver como que faz para ver se eu consigo chegar nesse lugar. Mas tudo isso também de um jeito muito autodidata. Por exemplo, como eu formei em design, na minha faculdade eu tinha 3 matérias de fotografia, então eu tinha noções básicas de fotografia, mas quando eu fiz a faculdade eu não tinha maquinário, eu não tinha uma máquina fotográfica. Então eu tinha uma certa base, tudo que eu tinha de referência de design, eu tentava utilizar aí nos meus processos de aprendizado autodidatas, né? Lógico que troquei muito com várias pessoas me ajudaram assim, de entender, de ter esse feeling. Então, acabou que no momento em que eu estava... Começou que eu tive um pontapé muito amador, pesquisa, meio autodidata, que às vezes eu não sabia, não tinha um controle do processo, mas
depois de um momento, eu percebi que eu conseguia fazer tudo que eu idealizava. E aí foi nesse momento que eu entendi que eu era uma diretora criativa, uma diretora de arte para esses sets de moda e tal. Hoje também, para além de trabalhar com imagem de moda, eu também busco fazer um trabalho que ele é atender marcas independentes, né? Então, trabalho hoje com uma cartela de 3 clientes de marca independente daqui de Goiânia, autoral. E aí eu também, dentro da moda, eu utilizo o que eu sei de marca, de design, de estratégias de comunicação, de branding, para oferecer curadoria, consultoria, é, enfim, eu consigo atender 360 um projeto de uma marca independente. Então, acabou que tudo isso me ajudou a pensar a moda de uma maneira mais ampla, de um modo que eu entendo que eu não sou mais só uma designer, né? Que a gente consegue focar em um tipo de atendimento e oferecer várias outras coisas. E eu acho que tem muito também, amiga, me corrija se eu estiver errado, mas dá vontade de fazer as coisas, né? Dá vontade de ver as coisas acontecendo, porque não tem como, com os nossos recursos, a gente contar com um fotógrafo bam, 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 com um cenário, aí com um stylist. Se a gente quer ver alguma coisa nossa acontecendo, a gente mesmo que tem que fazer, né? Por conta dessa nossa vontade de meio que botar a mão na massa. Eu acho que assim, é muito importante que a gente, quanto indivíduo ativo ou quanto uma proposta de um projeto, a gente vá se aperfeiçoando e estudando o máximo de coisas para a gente alcançar o que a gente quer. Às vezes a gente não sabe muito alguma coisa, às vezes a gente não está preparada muito para alguma coisa, mas você mete a cara e faz. Mas também, porque esse formato hoje esse formato que se discute de um set de fotografia com um assistente de produção, a produção, fotógrafo, a pessoa de iluminação, 15 modelos, diretora de arte, sabe, toda essa construção do set, eu acho que hoje ela é mais orgânica, ela não funciona tanto na hierarquia e nessas posições mais. Hoje em dia tem muitos profissionais que conseguem fazer desempenhar várias outras funções porque ele assimila as coisas. Por exemplo, trabalhar com styling. Hoje em dia, qualquer pessoa que tiver um feeling, ela pode trabalhar com styling, porque o estilo está muito associado àquela pesquisa, ao que ela veste no cotidiano dela. Então, acaba que tem algumas coisas que a gente acaba assimilando. Mas eu também acho super gostoso e interessante quando rola uma collab, quando você consegue ter um feeling de que você não precisa fazer tudo, de que você está fazendo uma equipe que rola uma sinergia muito legal. Eu acho que essas condições de você trabalhar com alguém dentro de um set de fotografia de moda, vamos dizer assim, muito mais no sentido de uma sinergia de projeto, de como você soma os olhares com aquela equipe, do que necessariamente, o fulano é o diretor, então ele falou, água parou. Eu ouvia muito isso aqui em Goiânia, né? Coisa do tipo assim, modelo não fala e não pensa. Tipo, essas coisas da moda de hierarquia já foi, sabe? Então, mas ponderando essa questão de que, ok, você pode produzir tudo, a internet traz vários subsídios para isso, o postura autodidata, experimental vai te ajudar muitíssimo com você entender várias coisas, mas é super interessante quando você tem a oportunidade de somar com alguém que realmente agregue ali um olhar legal para o seu projeto, né? Ultimamente eu estou trabalhando num projeto agora, na pandemia, em que eu faço tudo. Eu tenho a minha irmã que me ajuda com parte de
de uma assistência, ela me ajuda com iluminação, com configurar a câmera, ela meio que me ajuda se eu precisar de alguma coisa, mas a gente faz tudo aqui em casa, eu, minha mãe e ela, sozinha, né? Então, é possível, sim, e é um caminho muito legal para quem está começando, para quem não tem suporte, né? Tipo, eu vou gastar um dinheiro, vou contratar alguém, então faz. Vai fazendo, vai experimentando, que uma hora você vai chegar num grau de maturidade da sua linguagem, coisas vão funcionar de maneira que você goste, que você se sinta segura, que você se sinta satisfeita com o seu trabalho. E, amiga, você, ah, você dirige editoriais, campanhas para marcas, você fotografa também, principalmente agora de forma remota, né? Tudo ali E, combinando pelo celular. Eu acho muito interessante esse formato, que é completamente pertinente com o momento que a gente está, né? E eu acho que, você não acha que demorou as coisas acontecerem assim, meio que se resolverem de forma remota? Me conta sobre esse processo de dirigir e fotografar uma campanha em casa. é, é, eu acho que quando a gente fala de uma indústria ou de uma produção que ela é criativa, a gente tem que estar alinhada às dificuldades da realidade, né? É, eu, particularmente, então, só deixar isso claro antes, é que fotografia, o espero fotográfico, a técnica, o equipamento, a iluminação perfeita, nunca foi um lugar que eu busquei tanto no meu trabalho fotográfico. Eu sempre trabalhei mesmo, assumi mesmo com uma linguagem mais crua, porque é uma linguagem que eu mais acredito mesmo. Pesquiso muito, acho muito legal o trabalho de fotografia, quem realmente tem uma técnica incrível, entrega trabalhos incríveis. Mas como a minha demanda de fotografia vem muito de uma coisa mais crua, eu trago um pouco de referência da arte, da fotografia contemporânea, para além de um pouco de linguagem de moda, então eu já tenho esse desapego em relação à fotografia. Para mim, não é o trabalho que eu busco não é estudar técnicas e equipamentos de fotografia. Então começa daí, eu já tenho esse desapego. Quando a gente está agora na pandemia e tal, eu continuo atendendo as marcas e aí eu tive que fazer essa adaptação. E em relação à pandemia, desde o começo, desde o ano passado, começo do ano passado, eu tive uma posição um pouco mais dura mesmo, mais radical, de que eu não saía. Então eu não saía, meus amigos que eu via todo dia, eu deixei de ver. O meu trabalho que eu tinha que fazer, ele ficou remoto, ele teve que ficar remoto. E quando surgiu a ocasião de fazer um editorial, que geralmente o pessoal me pede dessas marcas, meus clientes, foi um desafio, né? Eu falei, então não tenho como desassociar a minha postura em relação à pandemia, de ficar mais recluso em casa, já que eu tenho condição de oferecer o meu trabalho dentro de casa. Então eu comecei a possibilitar isso, né? Falei, olha, pesquisei muito, tem muitas referências de trabalhos que me ajudaram muito. Tem uma cena em São Paulo que já produz assim também, que continua produzindo, e eu vi que é possível, né? Eu vi que é um desafio, é diferente, é muito difícil você dirigir à distância, porque você fala assim, põe o braço para cima, põe o braço para cima assim, mas você queria que colocasse assim. Então, é bem delicado, tem vários desafios, né? A gente depende disso que a gente está dependendo agora, que é a internet, que é um som, uma imagem. Então, toda a comunicação para essa logística funcionar é extremamente importante, né? Eu fiz um total de 2 editoriais durante a pandemia, né? Eu fiz um recente agora,
que a gente ainda está nela e é possível que a gente fique um bom tempo. Então, eu fiz editoriais e eu vi que é muito legal no sentido de você mostrar que esses desafios estão aí, mas que é possível você virar essa chave desse lugar, de você acessar esse lugar, né? Algumas coisas que eu dou trabalhe muito bem com moodboard, trabalhe muito bem com imagens, porque é isso que vai facilitar a sua direção onde está. A pessoa vai ver a imagem, ela vai assimilar aquilo. Procure trabalhar ao máximo comunicação. Então, reúna quantas vezes for necessária, né? Priorize ali a sua comunicação ao máximo para, na hora de chegar, não tiver nenhum ruído. E com babado também, que aí isso eu acho que é uma regra para a vida, mas que é muito engraçado como acontece dentro de uma trabalho editorial remoto, né? Que você precisa estar aberta. Ok, você pode estar segura, tudo que você planejou, seu moodboard, você idealizou aquela imagem, aquela cena, mas você tem que estar aberta e sensível para o que vai acontecer no momento. Porque você não está no controle, né? Então, aproveitar aquilo. Não ficar esperando, idealizando que as coisas vão acontecer perfeitamente, né? A gente tem que se liberar um pouco e ter sensibilidade para aproveitar o momento. Existem várias limitações, né? Existe uma limitação de, por exemplo, os editoriais que eu fiz, eles não têm um esmero, qualidade perfeita, né? Tem toda a linguagem da internet, do print screen, e eu acho que é uma linguagem. E é uma linguagem que já está aí há muito tempo, que é o low resolution, né? A gente não está inventando essa roda já existe há muito tempo, e é você se valer dela. Para você que tem esse desapego um pouco da técnica da imagem perfeita, ótimo, vai ser uma ótima indicação de experimentação que você possa fazer. E isso sem falar todos os discursos ideológicos e políticos que envolvem o fato de você ficar em casa ou não, né? Que enfim, é um posicionamento que pertence a cada um. E aí, para essas campanhas e para essas marcas, eu achei extremamente pertinente esse tipo de posicionamento, inclusive como forma política. Então, peraí, a gente foi fazer um editorial, o último editorial que eu fiz, e aí a gente ia até fazer presencialmente, a gente estava estudando isso, de fazer de um jeito pequeno, que a gente conseguisse fazer segura, só que bem na semana que a gente marcou, veio o lockdown e veio a crise nas UTIs, né? Então, tipo, como que eu vou parar a realidade e fazer o que eu quero, saca? Tipo, não faz sentido, né, na minha cabeça. Então, como a gente tem essa preocupação, a própria marca também se preocupa muito com isso, o que é interessante, essa abertura, a gente se preocupou em, por exemplo, a gente vai enviar as peças para modelo, para ele fazer na casa dele, e aí a gente trabalhou todo um conceito completamente diferente, né? Então, era na casa das modelos, com o que eles tinham dentro da casa deles como linguagem, como cenografia, como, enfim. E a gente explorou essa vulnerabilidade, essa dificuldade como linguagem. Acho que um grande trunfo de um bom diretor, ou de uma boa diretora de arte, assim, é se valer das dificuldades e transformar isso em linguagem, né? Ter essa sensibilidade. Teve um editorial, só para dar um exemplo assim, disso, teve um editorial que a gente fez com a Alice, que é uma gata trans daqui, belíssima, e aí a gente fez no quarto dela, e aí a gente percebeu que um lugar que ia ficar muito legal de fazer as fotos, infelizmente tinha uma cama, e a gente ficou, putz, tem uma cama, e como que a gente vai fazer e tal. E eu falei, não, o editorial é na cama. A gente vai fazer um mood preguiçosa, acordou indisposta hoje, sabe? E brincar com isso. Então, quando vem esses desafios, do tipo, não ficou do jeito que eu queria, gata, vira o jogo, né? Tipo, aproveita o que você tem, porque são essas oportunidades que fazem o trabalho realmente acontecer,
da maneira que deve acontecer, né? Então, acho que esses trabalhos remotos, eles prezam, inclusive, por uma segurança, né? Eu não vou colocar a vida de uma modelo que eu pesquisei, que eu fiz todo um trabalho de casting, que eu acredito na beleza dela, eu acredito na narrativa do corpo dela, e eu para mim não faz sentido colocar a vida dela em risco, ou da família dela em risco, porque eu quero fazer um trabalho. Então, tem essa questão política, e eu percebo que tem muitas pessoas que têm dificuldade. Ah, não, eu já propus para marcas que têm uma certa dificuldade, porque é difícil mesmo. É difícil você conceber, é difícil você entender que isso é possível. Mas é uma possibilidade. E aí, o que vai fazer você escolher isso ou não são suas prioridades, né? Então, acho que, inclusive, dentro dessas ocasiões que eu fiz esses trabalhos remotos, fez muito sentido. E eu acho que é muito interessante, né? Olha que loucura você ter o poder de fazer um editorial remotamente, sabe? E garantir a segurança de pessoas que estão trabalhando com você, de alguma maneira. Eu acho que é desafiador, mas a gente já mostrou que é completamente possível. Não fui eu que mostrei, não foi. Tipo, várias pessoas estão se adaptando, e não tem só isso. Hoje, por exemplo, tem fashion show que é 3D, tem editorial 3D. Então, é uma crise que gera para a gente demandas de pensar uma nova imagem, né, de certa maneira. Então, é você se utilizar de vários recursos que você realmente tem em mãos. Né, do que você pode fazer para construir a imagem que você tanto quer. Bacana demais, amiga. Resumidamente, a gente fazer o que a gente consegue com aquilo que a gente tem perto, a gente tem as mãos, tanto como história narrativa, quanto pessoas, objetos, e você leva isso bem para os seus projetos pessoais. Tem um trabalho seu que eu sou extremamente apaixonada, que é com a Salete, a sua mãe, que é disso, né, de você usar o que tem em casa, a história, o parente próximo, corpo mais próximo, a corpa mais próxima, para falar sobre as próprias narrativas, né? Como que foi o processo para esse trabalho? Então, esse trabalho, ele é um trabalho muito denso, assim, dentro da minha cabeça, de envolvimento dos meus processos em relação a ele, né? Para começar, eu comecei ele há uns 2 anos, mais de 2 anos atrás. Não estávamos em contexto de pandemia, então não foi uma escolha do tipo, eu vou trabalhar com a minha mãe porque é o que tem aqui em casa, que eu posso. A princípio não foi isso, foi um trabalho em que eu estava fotografando, fazendo um autorretrato, e eu não estava satisfeita com os resultados. Mas, ao mesmo tempo, era um exercício de fotografia que eu estava fazendo, que eu estava fotografando somente coisas que tinham no meu quarto. Então, tinha essa relação com o que eu tenho e com o que é meu, quais são os recursos que eu tenho à disposição, mesmo fora da pandemia. Em uma ocasião, eu pedi para minha mãe me fotografar, me ajudar, e aí não rolou, não curti. E aí eu peguei e falei, não, vou fazer um teste aqui, que é fazer uma maquiagem nela, que era exatamente a maquiagem que eu tinha feito, colocar o meu roupão John Cena, que eu estava tentando usar, e aí fotografar ela, só que era um autorretrato a partir da imagem dela. E aí, esse foi o início desse projeto. Eu cheguei num resultado e num retrato que bastou um clique, que para mim, essa imagem me atravessou de uma forma tão grande que me acessou vários processos, assim, né? Eu fiquei apavorada com a imagem que eu tinha produzido. E isso foi um trabalho que me ajudou muito no meu processo de transição.
Então, esse foi um projeto que eu lancei, eu lancei ele, fiz uma exposição com ele, com uma tiragem de 10 fotografias, e eram basicamente fotos da minha mãe, que partiam de uma perspectiva de autorretrato. E como eu trabalhava muito com essa investigação de moda, eu sempre fui de experimentar estilo, styling, enfim, eu comecei a trazer a moda para esse trabalho também de uma maneira meio anti-moda também, porque eu estava utilizando realmente somente as coisas que eu tinha. Então foi uma crueza, foi um olhar para si tão grande, tão profundo, que acabou me fazendo trabalhar com os elementos mais primitivos que eu tinha. Eu acessei esse lugar de máximo resumo de mim mesma, né? E aí esse trabalho ele me apavorou durante um bom tempo, eu fiquei muito extasiada quando eu terminei a exposição, tive muitas crises de choro, porque eu também estava fazendo um trabalho com um amigo meu, que ele é trans também, e ele foi meu mentor, assim, nesse projeto. Então, a gente conversava muito e a gente percebia que esses trabalhos e essas temáticas eram muito densas. Então, eu me envolvi muito, me chorei muito, fiquei um tempão sem conseguir revisitar esse trabalho. Eu fiquei 2 anos sem conseguir revisitar esse trabalho. E querendo revisitar esse trabalho, só que eu não conseguia entender onde que o meu corpo ocupava depois desse tempo dentro dessa narrativa. Eu percebi que os símbolos mudaram, né? Eu estava em um outro lugar da minha transição, que eu estava em um outro lugar da minha relação com a minha mãe. Eu fui percebendo também que esse trabalho, para além da minha transição, ele fala muito da minha relação com a minha família. Então, sempre foi um trato do tipo, eu sempre conversei com a minha mãe, expliquei o que era o objetivo do trabalho, né? E ao mesmo tempo, sempre busquei deixar ela muito confortável com toda a situação, né? E que ela entendesse, tivesse consciência do trabalho como um todo, até que a gente conversava muito, a gente ainda conversa muito sobre esse trabalho, a gente entende onde a gente está no momento, e percebe que toda vez que a gente vai fotografar alguma nova tiragem, algum novo momento desse trabalho, que ele está em continuidade, eu voltei a ele no final do ano passado, fiz um trabalho com a Marlan, também uma collab chiquérrima, que rendeu muito resultado interessante, assim, e aí eu tô com esse trabalho registrando, e quando rola aqui em casa, eu tenho feito isso, e isso tem me ajudado muito em vários fatores da minha vida, né, como um processo muito, muito pessoal. Então, esse trabalho, hoje, ele assume, sim, esse lugar ele se encaixa perfeitamente dentro da situação de pandemia, porque foi um momento em que eu olhei para as coisas mais primitivas que eu tinha, os elementos mais primitivos que me compunham, que são as minhas relações, que é o meu corpo, que é a minha imagem, que é como o meu corpo ele também não dá conta do meu próprio corpo, né? O meu corpo ele é muito mais do que a própria materialidade. Então, ele transborda, ele acaba se transformando nas relações. E, de certa maneira, eu também tento buscar algumas narrativas que estão presentes dentro de um diário, assim, né? Dentro daquele momento da minha vida. Então, eu trabalho alguns elementos bem subjetivos que acabam explorando. Por exemplo, na série que eu fiz nessa collab com a Marlan, eu explorei muito a questão da percepção da figura materna. Então, eu quis muito trabalhar isso, mas eu só fui entender isso de maneira muito subjetiva durante o processo. Né? Não foi uma coisa do tipo, eu vou falar de maternidade agora, da figura da mãe, da figura da feminilidade,
não foi pensado, né? Acaba que o fazer faz com que o processo venha à tona. Então, esse projeto, ele fala disso, ele surge, né, ele já surge de um tempo atrás, e hoje a minha ideia é continuar produzindo, e ir me alimentando desse projeto, e digerindo todas as pautas que ele traz para mim também, de alguma maneira, né? Que bacana, amiga. E é muito potente. Eu acho que tudo isso que eu escrevi, a primeira vez que eu vi todas aquelas imagens, assim, me virou do avesso. Eu acho que foi bem agudo e certeiro. Eu fico muito Cara, feliz de alguma forma, a gente ter cruzado nossos trabalhos ali. Mas, olha só, sabe o que eu tô lembrando? Eu tô lembrando de antes da pandemia de te ver rua, porque você não produz looks, não pensa nas imagens só para trabalhar com os outros, não, né? Eu não. tenho memórias muito boas de te ver assim com looks incríveis, tanto nas balls, quanto na balada, qualquer lugar que a gente te encontrava, eu sempre ficava muito surpresa com o que eu via. E como que é isso de você construir em você mesma, essa visualidade e usar a sua própria cor como sustentáculo dessa imagem, dessas produções, assim, como que começa essa vontade de sair como você saiu? Então, eu sempre tive. Esse trabalho, inclusive, ele me fez muito pensar sobre isso, a minha relação com roupa, a minha relação com indumentária, com adornos, a minha relação com imagem de um modo geral, né? E, e eu percebo que na minha vida sempre teve. A partir desse questionamento, eu fui percebendo que na minha relação de construção como indivíduo, na minha família, eu sempre tive um lance, uma cultura que é meio engraçada, que eu acho que muitas pessoas passam por isso também. E eu ganhei roupa a minha vida inteira. Né? E isso, para mim, era um momento do tipo assim, ápice. Eu não era uma pessoa, nunca fui uma pessoa muito acostumada a, tipo, sair para comprar roupa. Ah, eu vou comprar uma roupa, né? Então, eu venho muito dessa relação de aproveitar as coisas. Né? Já vem dessa relação do tipo de brincar com essa imagem de às vezes do que já chega em mim como um desafio, né? Não é uma coisa que eu concebi desde o começo e agora está perfeito. Não, são demandas que venham até mim e aí eu busco esse desafio. Então eu percebo que na minha relação, na minha família, na minha relação com roupa, com imagem, eu sempre fui atravessada muito por isso, né? E eu tenho muita roupa ganhada, que eu uso de um jeito, que aí chega um momento eu corto. Isso fez parte muito da minha adolescência, né? Eu era uma adolescente punk, depois grunge, enfim, fui metaleira. Então, tipo, na minha cabeça, aquilo era o ápice da imagem, né? De cortar uma blusa, de passar um lápis no olho. Na minha em plena adolescência, isso para mim era assim, uma potência do meu próprio corpo, né? Era uma pena que eu não entendia que eu era uma travesti, que eu queria ser travesti, e eu achava que eu queria ser metaleira. Com essa confusão. Mas, mas voltando um pouco na minha relação e na minha história com roupa, tem isso, né? E aí, quando eu fui percebendo que a maneira como eu me visto, a maneira como eu ando, a minha postura, para além também do que eu visto, né? Como é a minha postura, a postura da minha imagem, tudo isso se relacionava de uma maneira muito intensa e forte para mim. Então, por exemplo, se fosse para uma ocasião, eu me dedicava o máximo para essa situação.
E não era o máximo do tipo, eu nunca quis chegar num lugar e ficar a bonitinha, a perfeitinha. Era um processo completamente meu e era um parâmetro completamente meu. Então eu sempre fui esquisitona mesmo, né? Passei por umas fases super esquisitonas, sempre fui muito camaleoa, né? Sempre estava querendo mudar muito a minha imagem. E eu acho que isso parte muito de uma investigação mesmo, né? Então, o próprio Ball, para mim, foi um lugar em que eu percebi toda essa intensidade que eu trazia para a minha vestimenta do dia a dia, né? É, ir para o chorinho também era um frevo, para mim era uma situação de eu ir desfilar numa passarela, entendeu? Então, essas intensidades, em tentar expressar essa imagem que eu queria trazer, elas me trouxeram muita resolução e muito autoconhecimento, principalmente no meu processo de transição, né? Então, por muitas vezes eu sempre estava eu sempre estava querendo mudar, estava sempre querendo alcançar um resultado dentro da minha cabeça, de imagem X, de referência X, de criar algo novo. E todas as situações de eu sair para a rua eram uma ocasião de um processo de criação. O ball para mim foi muito libertador e para mim também se relacionou muito, me ajudou muito, por exemplo, eu tive algumas crises de pânico ao andar na rua sozinha, eu tinha muito medo, né? Então o ball me ajudou muito a entender o que é isso, o que é caminhar num lugar onde todo mundo está te olhando. Então tem toda uma relação muito existencial para além da imagem de moda em si, né, que eu quero dizer. Mas eu sempre busquei isso mesmo. Desde adolescente, para mim eu queria muito chegar num lugar e as pessoas sempre liam como uma provocação, né? Os meus familiares mais velhos sempre, querendo, é uma fase de adolescente, não sei o quê. E aí parece que essa adolescência nunca passou, né? Mas, mas sempre teve essa intensidade e é um parâmetro que está na minha cabeça, gente. Tipo assim, eu nunca quis ser a polidinha, a mais bonita da festa. Eu nunca quis ser a mais feminina. Eu nunca quis ser a mais fashion, necessariamente, sabe? Mas eu sempre quis trazer uma autenticidade. E essa busca é muito constante, assim. Eu acho que isso também acaba se relacionando muito com o que eu tento produzir e trabalhar hoje com moda, essa inquietude, né? Entendi. Sempre contento. Você sempre. É, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está em momentos extensos, momentos incríveis, e eu queria saber o que tem te alimentado criativamente, sabe? Nesse tempo, não sei se é música, o que tem, sabe, te dado um alimento nutritivo para a mente, para a criatividade? Você tem buscado coisas específicas? Como você tem passado, assim, nessa área? Eu tenho uma rotina de pesquisa, eu sempre estou pesquisando muito, assim mesmo, sabe? Eu utilizo, inclusive, muito o Instagram para pesquisar, assim, mais do que para mostrar a minha vida e tal. Eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu sempre estou pesquisando muito, eu sempre pesquiso, gosto muito de pesquisar moda emergente, gosto muito de pesquisar trabalhos de travestis da América Latina. Ultimamente eu tenho dado muitos olhares para isso, assim, né? De tentar buscar uma certa sinceridade maior, né? E que se relaciona com o que eu busco, com o que é o meu corpo, onde que essas narrativas se cruzam. Então eu tenho buscado esse tipo de pesquisa, mas eu troco muito com as pessoas na internet,
Quando eu vejo o trabalho de alguém que eu gosto, eu tento falar, conversar com ela no direct, isso me ajuda muito, porque eu consigo estabelecer um diálogo com a pessoa, essas pessoas querem dialogar sim sobre o seu trabalho. Isso acaba me ajudando e me alimentando muito. Em contrapartida, tem um processo interno que é muito intenso para mim, né? Você fala desse momento de pandemia, a gente fala muito da relação da imagem, e hoje eu acho que existe um questionamento muito grande do que, por exemplo, antes uma grande prioridade, talvez, isso vai mudar um pouco esse questionamento, esse momento de pandemia. Eu imagino que essa dúvida vai existir, que é, antes a gente construir uma imagem própria para um determinado contexto, para as pessoas, né, para a situação. E como a gente está trabalhando com certo distanciamento, acho que nem todo mundo está fazendo distanciamento, que existem várias questões, mas essa introspecção e esse pensamento sobre autoimagem, ele é muito mais para dentro. Eu tenho pensado muito sobre os meus processos, autoacolhimento, para além do que é a estética, por exemplo, né? Que é onde eu tento mensurar esse lugar de onde o corpo ele é imaterial, entendeu? Então, são as relações que eu construo, são os processos que se atravessam, são as narrativas de pessoas próximas que se atravessam, é acessar lugares e diálogos que antes, para mim, nem existiam. Então, isso, de certa forma, é o que mais me motiva hoje. Passar por um processo de transição dentro de uma situação de pandemia, de distanciamento social e dos riscos que a gente corre, também é uma loucura, também tem uma dinâmica que é diferente, né? É uma dinâmica que você, talvez, pelo menos para mim, né, o processo de transição das pessoas são inúmeros, né? Mas para mim talvez seja um processo mais interno. E pensar na imagem, para além do que ela se estabelece como imagem, onde ela vem, da narrativa, de como ela atravessa os processos, para mim me inspira e me interessa demais ultimamente. Acho que é uma das coisas que mais me dão forças para continuar querendo investigar e querendo cutucar nessas feridas, né? O trabalho da minha mãe que eu desenvolvo, ele tem sido um processo que tem me salvado muito também, tanto no meu processo de transição, tanto no processo de estar em uma pandemia, né? Então, todas essas investigações que para mim, conseguem estabelecer um nível mais profundo de relação e de atravessamento, para mim tem soado mais sincero, tem soado mais interessante de buscar essa referência. Mas, amiga, os últimos trabalhos que eu vi, seus, eu achei muito, muito interessante o fato de você ter escolhido trabalhar com uma corpa de uma travesti, o corpo de um menino preto e a corpa da sua mãe, né? Que são corpos que não estão nesse topo da pirâmide do status, da imagem boa, sabe? Da imagem capitalizada, da capa da revista. E eu queria saber, assim, só para a gente encerrar, qual é a relação que você tem tido com a sua corpa e com todas essas corpas, porque ao falar de imagem, você lança mão desses corpos para passar a sua mensagem, né? Para mandar a sua ideia. E o olhar para isso que eu acho que é primordial e que deve se perdurar, deve crescer. Espero que cresça e que se perdure nas produções de imagem de forma geral.
Então, como tem sido a sua relação com as corpas, com essas corporeidades? É, enfim, eu acho que para começar já é uma demanda, né? E não é uma demanda tão recente também, né? A gente vem de um lugar extremamente racista, a gente vem de um lugar extremamente transfóbico, a gente vem de um lugar extremamente homofóbico, e que as oportunidades de se explorar essa imagem acabam tendo uma influência direta na qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, pessoas que nunca se viram, né? Pessoas que nunca se reconheceram, pessoas que tiveram que passar por um processo muito doloroso e violento para estabelecer uma paz, um lugar de paz com o próprio corpo, né? É, então essa demanda ela existe e também não existe só aqui no Brasil, né? A gente vê aí a Rihanna, né? A gente não inventou nada, a Rihanna já vem aí chutando tudo mesmo, mas é interessante você dizer sobre corpos, porque porque eu tenho pensado muito sobre isso, né? Corpo estabelecido como algo separado, né, desagregado de uma existência, ele não, ele é raso, né? E aí quando a gente fala de imagem de moda, muitos trabalhos se penduraram nesse lugar de uma narrativa de corpo rasa. Né? Então me interesso muito pela narrativa que o corpo traz, por essas narrativas que principalmente são dissidentes, que não são associadas à boa imagem, que não são associadas sequer ao direito de vida, né? Então, eu me interesso muito por isso, eu me interesso muito por contar essa história, por relacionar esse corpo, né? E esses trabalhos que eu fiz, por exemplo, com o Jared, que é um homem gay, preto, retinto, lindo, maravilhoso, muito sensível. Ele é um grande amigo meu, né? Então, eu tentei trazer muito a sensibilidade do olhar dele, a doçura, né? E aí a gente consegue, justapor e estabelecer associação de imagens em outros lugares, né? Como, por exemplo, como a pele preta é associada a uma certa violência, a uma certa marginalidade, enfim, né, desse universo de violência de modo geral, como que transmite essa sensibilidade, esse olhar meigo, essa doçura, né? E eu acho que isso não foi nem algo que eu quis propor, foi algo que ele me trouxe. Uma coisa que a gente precisa entender é que os corpos eles já trazem algo consigo, né? Ele não está deslocado, descolado da sua narrativa. Então, olhar para esse corpo e entender que ele fala algo por si só e oferecer um lugar que esse falar, que esse diálogo exista, para mim me interessa muito, né? Um trabalho, por exemplo, também que eu faço com a minha mãe, é um trabalho muito louco, porque a gente tem os desafios, né? A gente tem os, ela é uma mulher mais velha, ela passou por várias situações na vida dela, ela é, ela tem toda a situação e a narrativa dela de uma mulher mais velha, que por si só conta muitas coisas. E a gente tem muitas barreiras, muitas possibilidades de ler esse corpo para além da violência, né? Então, quando eu faço esse processo também de convidar minha mãe para, tipo assim, agregar o máximo nesse projeto, que o trabalho dela dentro desse projeto é excepcional, assim, a gente entra nesse processo, nesses diálogos. A gente fala de corpo, a gente fala de autoestima, a gente fala de poder se sentir sexy, a gente fala de poder ter um corpo que pode ser amado, que pode ser admirado, que pode ser humanizado, né? É, então,
isso que a gente faz de lançar esse olhar não chega nem a ser um favor ou uma genialidade. É uma demanda. Ela já existe, né? Eu, por exemplo, com o meu corpo travesti, com os meus processos, eu não vou ficar reproduzindo os corpos padrões cisnormativos. Eu não tenho interesse nisso. Eu não tenho interesse em reproduzindo os lugares de poder, uma vez que esse lugar só me violenta. Então, eu acho que também parte dessa sinceridade que a gente tanto fala. A Alice também, por exemplo, que foi a gata que a gente fez o editorial da novela, também é uma gata. Eu não tinha uma relação tão grande com ela como, por exemplo, eu já era muito amiga do Jared. E aí, conversar, falar sobre, olha, vamos fazer um editorial, eu quero o seu corpo assim, dentro dessa proposta, dentro dessa imagem, para essa marca, com esse tema. Quando a gente conversa de trava para trava, eu percebo que existe um certo entendimento das coisas, né? Uma certa sensibilidade, né? Eu não vou exigir que o corpo dela esteja de tal forma, de uma maneira arrogante, porque eu quero e que eu sou a diretora criativa e pronto, e acabou, como acontece em vários sets, né? Eu vou conversar com esse corpo, eu vou entender o que esse corpo está disponível para me oferecer. Então, falando dessa narrativa que esse corpo carrega, para mim me interessa muito mais que a imagem em si. Amiga, olha só, muito, muito obrigada por continuar transbordando tudo isso que você é e transformando todas as suas vivências dia após dia e me alimentar de forma bem nutritiva. Eu te agradeço muito. A gente se encontrou nesse caos, né? E eu quero te dizer que você pode contar comigo para qualquer coisa nos seus processos, na sua vida. Eu te admiro muito e muito obrigada por ter tirado esse momentinho para falar sobre si, falar sobre os seus processos, trabalho. Um beijo. Marla, eu te agradeço mesmo, assim, mesmo de coração, porque é muito massa você poder falar sobre essas questões. Eu acho que algumas coisas que eu trouxe aqui, acho que eu nunca nem conversei com ninguém, entendeu? Então, é muito massa poder falar disso dessa maneira, poder também alcançar outras pessoas, né? E assim, você e o seu projeto, o seu processo criativo é uma coisa que sempre me atravessa mesmo. A gente vai estar perto sempre mesmo. E eu agradeço muito o carinho. E vamos continuar trabalhando porque você me admira muito também. E o seu trabalho é muito chique. Agradece. Bom, amigo, então sente aí a próxima. Um beijo. Cheiro, Anja.